E uma coisa que fez muita diferença na mentoria é que, embora eu conhecia princípios bíblicos, inclusive isso foi um motivo de muito estudo da minha parte, para eu poder melhorar esse sentimento, mas precisava da mentoria. Então, precisou desse conjunto, né? Mas a mentoria fez toda a diferença, porque agora, quando eu leio alguma passagem da Bíblia, algum conselho, algum princípio, então fica muito mais fácil de eu poder aplicar, porque a minha cabeça mudou, né? Virou uma chavinha aqui. Eu me via numa situação aqui que eu não tinha passado ainda, né? Cuidando de uma pessoa idosa, da minha mãe, doente, com vários problemas de saúde, e entre eles o Alzheimer. E foi uma situação diferente para mim, porque eu tinha planos, né? Porque os filhos todos casados já, então eu tinha alguns planos, e de repente surgiu essa situação, e aí foi como que surgiu como uma frustração para mim, né? Não por estar cuidando dela, mas porque eu tinha outros alvos, né? Outros objetivos, então foi meio que uma frustração. E por conta de muitas mudanças na nossa vida, como família e tudo, eu trazia alguns traumas de criança e da adolescência também. Então, para mim, foi como que se eu tivesse vivendo, revivendo tudo isso de novo, com esse novo quadro da situação que eu estou passando, né? Então, foi uma situação muito difícil para mim, muito difícil mesmo, né? Além de lidar com a falta dos dois filhos mais novos que casaram, né? Então, mais essa situação também, né? Eu voltar para a casa dela, voltar sim, né? Ficar mais tempo aqui para o conforto dela, né? Dentro da casa dela, eu vim para cá para poder ajudar, cuidar dela, né? Investigar os problemas de saúde e ajudar. Então, para mim também isso foi muito difícil, porque eu deixei a minha casa praticamente e vim para cá, para uma casa que não era minha, né? Fiquei numa vida improvisada aqui. Então, foi o quadro que foi esse o quadro, né? De quando eu comecei a fazer a mentoria. Ansiosa, noite sem dormir, comecei a ficar muito chorona, uma coisa que eu não sou por natureza, chorava todos os dias, muito irritada, e aí começou a vir as lembranças do passado, né? Os traumas que até então eles estavam como se fosse dormindo. Só que reviver essa situação, então começou a vir à tona novamente. Então isso começou a me fazer muito mal, né? Então, e assim, o que me deixava mais preocupada é a irritação e a vontade de chorar contínua que eu tinha. Eu conheci por meio do meu filho, né, o Rafael. Ele tinha visto um vídeo de uma colega de trabalho e ela gostou muito. Aí ele perguntou para ela, né, o que ela tinha feito, o que ela tinha achado. Ela disse que tinha mudado muita coisa na cabeça dela, e que ela tinha gostado bastante e recomendou para ele, né? Recomendou para ele, como outros colegas de trabalho, né? E como ele sabia da situação que eu estava passando aqui, ele falou para mim, praticamente me intimou, mãe, você tem que fazer, porque é muito bom, e ele fez também. Ele começou a fazer e contou para mim por cima no que se baseava a mentoria. Então ele falou, eu tenho certeza que vai ser muito bom para você. Além de eu já ter ouvido falar, né, desse tipo de tratamento antes, que, né, um sobrinho meu já conhecia, então eu achei muito interessante quando ele falou para mim. Mas quando você vê uma pessoa que fala que fez, né, mais de uma pessoa que fez, né? Aí ele falou para mim assistir os vídeos que tem no site. Aí eu assisti todos. Aí quando você assiste, você fala, não, não é possível que faz tudo isso. Mas aí quando eu comecei a fazer, aí eu vi que é realmente. Então, as dificuldades é porque eu falava, puxa, será que uma coisa tão fácil assim, tão simples, vai conseguir mudar isso em mim? Então, eu achava assim, como que eu nunca pensei nisso antes, né? Foi um pouco de falta de credibilidade, mas ao mesmo tempo eu falei, não, eu vou fazer. Então, foi essa dificuldade, mas em fazer os exercícios, não tive, assim, dificuldade. Os benefícios foi entender muitos comportamentos que eu já tive, e porque às vezes, dependendo do trauma que a gente tem, que a gente passa,
isso acarreta em comportamentos que a gente tem durante a vida, formas de pensar, formas de agir. Então, quando na mentoria eu entendi o que causou essas coisas e o comportamento que eu tive, que tinha um porquê, isso para mim virou uma chave assim geral na minha cabeça. Porque tinha coisas que eu mesma me condenava. Eu não gostava de algumas coisas que eu fazia, de algum jeito de me comportar. Então, quando eu entendi o porquê que acontecia isso na mentoria, então ficou fácil para mim conseguir trabalhar isso. Então, os exercícios, né, que eu comecei a fazer fizeram toda a diferença. Então, a primeira coisa foi entender, me entender como pessoa, me conhecer como pessoa, né? E outra coisa que me ajudou muito, conhecer as pessoas, saber o porquê que elas agem assim. Então, isso faz muita diferença. Aí eu comecei a fazer um quadro, né, do comportamento das pessoas que estavam em volta de mim. Aí você entende por que que as pessoas se comportam daquele jeito. Então, você fica mais tolerante, você tem mais empatia, você começa a tratar as pessoas de uma forma diferente. Então, isso que foi muito bom para mim na mentoria. Com relação a o que mudou muito a mentoria mudou na minha vida, é exatamente esse convívio, né, com a minha mãe, que para mim foi uma situação que eu não esperava. Na verdade, eu não queria, né, para falar bem a verdade, não era uma coisa que eu queria passar de novo, mas a mentoria me ajudou a entender os comportamentos dela, a maneira dela agir, a maneira dela aceitar a situação, porque para ela também foi difícil. De repente ela estava sozinha, era independente, de repente uma pessoa dentro de casa que começa a falar para fazer as coisas, não, não é assim, não pode fazer isso, porque é o que eu estava fazendo, o que eu faço aqui. Mas por conta dos cuidados com ela, que chega uma certa idade, a pessoa não pode fazer, né, muitas coisas, alimentação, costumes, né? Então, para ela, a situação estava meio insustentável aqui, a gente discutia muito. E a mentoria me ajudou a ter mais paciência, a enxergar o lado dela como pessoa, da idade, que eu tinha que respeitar o espaço dela, não era tentar impor, mas eu fazia isso inconscientemente, porque, na verdade, eu precisava aceitar essa situação, né? E na verdade eu estava meio que olhando o meu lado, inconscientemente também. Não, eu não queria estar aqui, eu não queria fazer isso agora e tal, eu tinha outros planos, e a mentoria me ajudou a ter mais empatia, a ver que era uma necessidade dela agora, e que mesmo sem mudar a situação, eu consegui ver as coisas de uma forma diferente. Então eu posso ter alegria olhando outras coisas em volta, não focar no problema, mas nas soluções. Então, a mentoria me ajudou isso. Então, a situação não mudou. O que mudou foi a minha cabeça e concentrar na parte boa da vida, porque a gente não tem só uma situação ruim. A gente está vivendo outras coisas boas. Então, sentir prazer nessas outras coisas. E aí ficou mais leve essa situação que eu estou enfrentando ainda hoje. E uma coisa que fez muita diferença na mentoria é que, embora eu conhecia princípios bíblicos, leis que tem na Bíblia, falando como que a gente tem que agir, e algumas coisas, como que a gente tem que aplicar algumas coisas, né, com relação a essa situação que eu estava vivendo, inclusive isso foi um motivo de muito estudo da minha parte, para eu poder melhorar esse sentimento, mas precisava da mentoria também, porque eu precisava tratar isso, entender o que tinha acontecido comigo. Então, precisava mexer lá dentro da minha cabeça, no meu interior, para me conseguir também aplicar os princípios que eu já conhecia. Então, precisou desse conjunto, né? Mas a mentoria fez toda a diferença, porque agora, quando eu leio alguma passagem da Bíblia, algum conselho, algum princípio, então fica muito mais fácil de eu poder aplicar, porque a minha cabeça mudou, né? Virou uma chavinha aqui. Então fica mais fácil aplicar. Bom, para as pessoas que possam ter medo, algum tipo de receio, alguma insegurança, ou até falta de credibilidade no tratamento, na mentoria, eu diria para a pessoa dar uma chance para ela mesma, mas dá mesmo. Conversar, se ela está com medo de valores, conversar, expor a situação dela, né, e falar o que ela está precisando, o que ela pensa,
porque é muito importante. Para mim, fez toda a diferença mesmo. Então, quando a gente faz a mentoria, a gente se sente tão bem, que a gente começa a entender tanta coisa, e tanta coisa que a gente começa a aplicar, que a gente aprende na mentoria, que a gente começa a fazer uma lista de pessoas na nossa cabeça, de pessoas que precisavam desse tratamento. Então, eu digo com a boca cheia, para a pessoa não ter medo, não ter receio, né? É um tratamento muito bom, né? Tem muito respeito, né? Muito respeito, muita empatia. São momentos agradáveis que eu até comento, que eu lamento que terminou, mas que para a pessoa dar essa chance, sim. Faça de tudo para isso, converse com eles para poder ver o que dá para ser feito, mas não ache que nunca vai conseguir. Dá uma chance para si próprio.